Estamos no centro de Curitiba, na Rua da Paz. Ali fica o mercado municipal e logo atrás a rodoferroviária. Essa é uma rua bastante movimentada, por aqui circulam várias pessoas, muita gente todos os dias. Mas poucos sabem que neste endereço fica uma das construções mais importantes de um marco da história da arquitetura brasileira. Esta é a Casa Vila Nova Artigas, construída na década de 50, hoje tombada pelo patrimônio histórico. Um dos paranaenses de maior renome nacional é pouco lembrado na terra natal. João Batista Vila Nova Artigas nasceu em Curitiba em 1915, mas muitos acham que ele é de São Paulo, cidade onde morou quase toda a vida. Arquiteto, intelectual, brilhante orador, um homem de temperamento forte, nunca deixou de falar o que pensava. Vila Nova Artigas defendia que o arquiteto deveria ajudar a mudar o país e construir para o povo. Debruçado sobre a prancheta, os olhos míopes seguiam os traços da mão que desenhou o estádio do Morumbi, o prédio da Faculdade de Arquitetura da USP, conjuntos habitacionais. Também deixou cerca de 40 obras no Paraná, como a antiga rodoviária de Londrina, hoje museu. Veja que o que aconteceu em Londrina, sendo eu o responsável por essa condução, não é um acidente inteiramente londrinense, mas um processo universal de instituir a arquitetura moderna como forma de resolver problemáticas sociais universais. Mas Artigas foi principalmente um construtor de residências, como a que você vai conhecer agora. Quem vai apresentar a casa para a gente é a arquiteta Gisele Portela, a idealizadora e responsável pela transformação da Casa Vila Nova Artigas em um instituto. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. Então vamos lá, vamos contar um pouco da história da casa, para a gente entender onde é que chegou nesse instituto que hoje chama Casa Vila Nova Artigas Curitiba. O Artigas desenhou essa casa para a família Bétega. Então moraram aqui, o início do projeto foi em 1949, a casa construída até 53, e a família viveu aqui todos os anos até o falecimento do dono da casa, e depois teve um período de abandono, onde a gente aí passa a assumir a casa, restauramos e transformamos no instituto. Gisele, para a época, essa era uma casa que chamava atenção, era inovadora, as pessoas se impressionavam com a casa? Muito provavelmente. Eu acho que existem alguns relatos da família que me contaram que era uma casa super esquisita, muito quadrada, muito sem telhadinho e que tinha uma entrada lateral e poucas cortinas e vidros imensos. Ela demonstrava um partido diferente, na contramão do que se construía em Curitiba naquele tempo. Para Vila Nova Artigas e outros modernistas, as construções deveriam valorizar a praticidade, as linhas simples e retas, uma arquitetura racional que privilegia a circulação. O uso do concreto armado concorre com as estruturas metálicas, o tijolo aparente. As linhas e formas quadriculadas lembram a arte moderna. Ela vem num momento revolucionário, quebrando paradigmas das casas e do modo de vida das pessoas, né? Ela não tinha só uma plástica diferente, ela tinha também proposta nova. Essa casa, vocês vão ver depois, ela tem uma nova maneira de se caminhar pelo lote, pela entrada da casa não ser de fachada, ele ilumina, ele tem um olhar da arquitetura brasileira, é muito para o bem-estar e para o modo de vida do homem. Ele implanta essa casa no sentido longitudinal do terreno, onde ele deixa todos os quartos receberem sol. Então a gente tem que pensar que tudo que está aqui tem alguma explicação, né? Era essa a fundamental importância da arquitetura brasileira e da arquitetura modernista. Gisele, aqui era o quê? Porque é um espaço bastante grande, era a sala principal? Pela nossa pesquisa, por fotos da família, a gente viu que eles utilizaram e estava no projeto como uma sala de jantar. Gisele, então essa outra parte, vamos lá, para você mostrar pra gente como que é. Mostra pra gente, então. Então, aqui é a sala de estar, né? Tem a lareira virada linda, pra cá. Tem todo um paredão que é revestido com jacarandá. A gente sabe que o jacarandá sempre foi uma bandeira nobre.
e que resistem há muito tempo, haja visto que elas ainda têm manchas, né, das infiltrações que a casa sofreu na época do abandono, mas que ela está aí íntegra. E aqui, então, lá era a sala de jantar, e aqui? Aqui era a sala de estar. Então a gente recebia as visitas. E eu imagino também a dificuldade deles se acomodarem numa sala de estar que não era convencional, né? Que não tinha parede para pôr quadro, né? Que tinha... É verdade, não tem poucos parede. Não temos parede, não tem lugar para acomodar. Os móveis convencionais de época, né? Não se encaixavam aqui. E também continua o jardim aqui, né? Que vai por toda a lateral da casa. É super ensolarada, né? Dá para ver hoje, o sol atinge toda quase a sala. E o jardim continua fazendo parte do cenário, né? Uma parede com vida que a gente tem na casa. Esse era o quadro, então. Era o quadro, bem isso. O sol, né? E o jardim que tinha na casa fazia parte realmente do interior. E lá em cima? Mostra pra gente, apresenta pra gente lá em cima como que é a casa. Lá em cima são os quartos, vamos lá então conhecer. Quantos quartos tem a casa? Tem 3 quartos, mais o quarto da empregada, 4, e tem o estúdio. O estúdio que é normal nos projetos Artigas, ele faz ao meio nível da rampa, que nesse caso era o consultório do Dr. João Luiz Bétega. Ele era médico. Eu acho que esse era um consultório de apoio, né, dentro da casa, mas que o paciente não necessariamente entrava pela casa, a gente tem um outro acesso por uma porta aqui na frente. E essa cadeira? Então, essa cadeira está aqui, né, porque é um desenho do Vila Nova Artigas de 45, que a gente pesquisou e ela é reproduzida hoje por uma empresa paranaense aqui. Tem muitos arquitetos que têm em paralelo um design de imóveis, mas principalmente a cadeira. Eles tinham essa marquinha, essa mania de ter uma cadeira e como um exemplar. A circulação da casa é muito interessante, né? Porque você pode vir conversando comigo e passeando. Célia, aqui era o quê? O quarto principal, então? Aqui era o quarto do dono da casa, né? Era a suíte principal. Hoje é uma sala, né? Um escritório, mas já foi um quarto. E o banheiro, Célia? O banheiro é super bacana, porque as pessoas adoram. Assim, então mostra pra gente. O banheiro, esse banheiro da suíte é super interessante pelas cores, né? Ele não tem uma preto e cor-de-rosa. O próprio patrimônio histórico, quando esteve aqui, duvidou muito disso, né? Eu tive que provar para eles que era cor-de-rosa, porque as pessoas não acreditavam que isso seria coisa do Artigas. Inclusive o teto? Foi essa a pergunta do patrimônio. Até o teto. E a gente tem como saber, porque tem técnicas hoje de descobrir quais são as camadas de pintura. Bom, agora a gente está aqui na cozinha. E esses azulejos, Célia? Eu acho muito legal isso. Espantou, né? Porque também nos anos 50 tinha uma outra ideia de cozinhas lisas, né? E essa faz um xadrez aí super colorido. Gisele, agora a gente sai da cozinha e vai para uma parte também que é bastante importante, né? Do que a gente conhece do Artigas. Mostra pra gente então. Agora vamos para os fundos da casa. Vamos lá. E essa escada? Para onde que dá essa escada? Essa escada dá no quarto da empregada. Então, a escada é um elemento super escultural da casa. A casa é super quadrada, geométrica, toda simétrica. E, de repente, ele faz um elemento escultural que não está numa área nobre, né, da casa. Ela até para as pessoas saberem, a gente está nos fundos, né? A gente está aqui na área de serviço da casa, nos fundos, onde termina o bloco da casa. E ele valoriza esse acesso ao quarto da empregada. Então, na verdade, o fato do Artigas ser socialista, ter se filiado ao Partido Comunista Brasileiro, tem a ver isso, ele levar para a arquitetura, trazer para a arquitetura dele esses ideais, essa maneira dele de pensar e de ver o mundo? Tem. Eu acho que é um grande arquiteto que a gente pode pensar nisso, que não era a mera conversa só da boca para fora, né? A gente vê em vários exemplares do Artigas, assim, que os pensamentos que ele refletia e que ele apontava e defendia como idealista se transportaram para a sua arquitetura. O quarto da empregada tem o mesmo tratamento de acabamentos dos outros quartos, né?
piso, as janelas em madeira, ensolarado. Ele não tem nenhuma falta de mérito por ser o quarto da empregada, ele tem o tratamento arquitetônico de acabamentos de toda a casa. Artigas pagou um preço alto pelos ideais socialistas. Cassado em 1969, perdeu o cargo de professor na Faculdade de Arquitetura da USP. Ele, que influenciou gerações não apenas de arquitetos, só pôde voltar à faculdade que projetou em 1980 na função de auxiliar de ensino, o mais baixo nível na carreira. Depois, perto da aposentadoria, teve que se submeter a uma avaliação de uma banca para virar professor titular. Para ser um professor universitário, precisa fazer uma molecagem medieval como essa a qual eu me submeti hoje. É uma molecagem. Eu passei por isso, certo? Eu com angústia profunda e por forma de protesto, eu começo a uma vergonha. Por ironia, a ditadura militar chega ao fim, justamente no último ano da vida de Artigas. Ele morre em 1985, sem ver o país redemocratizado. Mas deixa em obras, como a Casa da Rua da Paz, um manifesto para as futuras gerações. Admiro os poetas. O que eles dizem com 2 palavras, a gente tem que exprimir com milhares de tijolos. Palavras de Vila Nova Artigas, o poeta do concreto.